Você quer aprender a fazer aquele arroz soltinho, perfeito, que todo mundo ama, sem complicação? Hoje eu vou te ensinar um passo a passo simples para você não errar mais e arrasar naquele arroz do dia a dia. Eu sou a Lígia Vilaça e bem-vinda à série nova do canal O Básico da Cozinha. Além de ensinar receitas básicas, eu também ajudo as mães a organizar a alimentação da família e também a gastar menos com aquele aplicativo de delivery através do Mapa da Cozinha. É uma estratégia simples que permite que você cozinhe apenas 3 horas por semana, ganhando mais tempo para aproveitar com a sua família, com seus filhos. Eu também sou mãe e eu sei como é desafiador a gente equilibrar todos aqueles pratinhos no nosso dia a dia. O nosso trabalho, fora de casa ou dentro de casa, o nosso tempo de qualidade com o marido, com os filhos, a nossa organização do lar e também a nossa alimentação. Então, bora fazer o básico bem feito? Bom, para fazer arroz, tem algumas possibilidades. A mais comum, que quase todo mundo conhece, é o que? A gente refoga o tempero, alho, cebola, numa gordura, depois coloca o arroz, esquenta ele, dá uma refogada e depois a gente entra com um líquido, normalmente água. Mas a gente vai aprender hoje uma técnica, um jeito de fazer que não faz muita sujeira, é muito mais rápido e prático e fica tão gostoso quanto. Além da primeira opção que eu falei, também tem o famoso arroz lavado, muito comum em algumas culturas de determinados países. Cozinha o arroz na água com sal e bastante água. Quando ele está no ponto, a gente escorre o arroz, dá uma chacoalhadinha nele que nem macarrão e ele está pronto. Mas aqui no Brasil não é muito comum. Então eu vou ensinar o jeito que eu faço em casa, que eu ganho muito mais tempo e ele é muito mais prático. Então vamos lá. Tô com a minha panela. Uma mãe prática deveria cozinhar exatamente assim, ó. Tenho minha panela aqui, observe que ela não está ali no fogão ainda. Como é que eu faço? Coloco meu arroz. Então eu tô usando o arroz branco comum, tá bom? Vou colocar o arroz. Vou colocar folhinhas de louro, que dá um odor, um cheiro todo especial e um sabor também. Vou colocar. Aqui eu tenho pastinha de cebola batida com alho poró, por isso que ela tá verdinha. E eu já vou colocar direto no arroz. Olha só que incrível, não vou precisar ficar refogando e deixando dourar e tal. Ah, mas não vai ficar com gosto forte? Não, fica uma delícia. Aí aqui eu vou deixar a medida direitinho, eu uso em média 20 gramas, tá? De pastinha para essa quantidade de arroz. Já vou colocar o sal também, tudo a frio. E aí, eu vou colocar meu líquido. O arroz, se engana quem acha que o arroz é feito só com água, tá? A gente pode usar o líquido que a gente quiser. Pode usar calda de legumes, de carne, de aves. A gente pode usar uma água de beterraba. Cozinhou aquela beterraba, ficou vermelhinha. Pode usar, que já enriquece também nutrientes. Uma água de espinafre. Eu posso usar leite de coco. Vou comer um peixe. Quero um arrozinho diferente? Eu posso diluir um pouco o leite de coco, se for aqueles bem concentrados, com um pouco de água e cozinho o arroz ali. Fica delicioso. Então o importante é você cozinhar em algum líquido. Para hoje eu escolhi um caldo claro de carnes que eu fiz. Já estava congeladinho. Aliás, se você quer aprender a fazer caldos de forma simples, com o que normalmente iria para o lixo, escreve aí nos comentários que eu posso trazer para vocês como é que eu faço. Então eu tenho, normalmente como é que a gente faz? Para uma medida de arroz a gente usa 2 de líquido e é o que eu tenho exatamente aqui, tá bom? Agora vem a grande dúvida. Mas espera, esse caldo, esse líquido tá quente ou tá frio? Tá frio. E por uma questão muito simples, o meu arroz tá frio. Então eu não tenho a necessidade de esquentar o caldo, porque aí eu não vou ter choque térmico e não vai parar a cocção. Tá tudo frio aqui, então não tem problema. Agora, quando a gente faz daquela forma tradicional da nossa avó, que é refoga os temperinhos, depois coloca o arroz e esquenta ele, refoga também, aí eu tenho que entrar com líquido quente, porque se eu coloco um líquido frio, temperatura ambiente, no arroz quente, ele quebra esse momento de cocção e aí depois para ele voltar a cozinhar, tem que esperar esse líquido esquentar e aí pode empapar o seu arroz. Então chega de arroz empapado. E faz assim porque é uma forma muito mais prática. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer. Sabe aquela comidinha do dia a dia, mas que você agrega um sabor absurdo? Essas pastinhas e fazer com caldo, é assim, é uma delícia. Mas fazer com água também fica maravilhoso. Agora eu mexi bem para incorporar a pastinha que eu coloquei, o sal. E agora eu vou levar para cozinhar. Eu gosto de colocar
em fogo alto, normal. Começou a criar aquelas borbulhas de fervor, eu abaixo o fogo e deixo semi-tampada, certo? E aí a gente vai olhando de vez em quando para ver como é que tá essa quantidade de água. Ela começou a ficar quase sequinha, tem só um fundinho de água, aí você tampa o arroz, abaixa o fogo até ela secar. Desliga e deixa o arroz descansar um pouquinho. Esse descanso do arroz, depois de desligar, ele é importante para ele terminar, finalizar essa cocção no vapor e ele ficar mais soltinho. Se você terminou de cozinhar, já destampar e pegar uma colherada, ele vai sair ainda muito molhadinho, com aspecto de empapado. Mas não é que ele empapou, é porque ele ainda estava no processo de cozimento, ok? Então vamos lá. Fogo alto, começou a borbulha, deixa semi-tampado e abaixa o fogo. Essas bolinhas aqui no meu arroz é a gordura do caldo, da carne, né, que eu fiz o caldo. Esse arroz vai ficar assim, simplesmente um espetáculo. Confia, confia. Mas se você fizer com água ou, por exemplo, caldo de legumes, né, que não solta gordura, não precisa adicionar gordura fazendo o arroz dessa forma, tá bom? Agora que você já sabe fazer aquele arroz soltinho e perfeito, eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai ser cozinheira de um prato só ou aquela cozinheira de final de semana? Aquela que arrasa naquela lasanha, naquele estrogonofe delicioso. Mas quando chega segunda-feira e tem que fazer aquele filezinho de frango, não sabe fazer um tempero gostoso ou não consegue deixar aqueles legumes apetitosos. Quando você não domina o básico, é muito fácil se perder na correria e acabar recorrendo ao delivery, não é mesmo? Você já se sentiu assim? Arrasando naqueles pratos super diferentes e gostosos de final de semana, mas se perdendo na organização do dia a dia? E o pior, você já comprou mais de 2 livros de receita para aprender a cozinhar? Mas não deu certo, porque ele não te ensinou a essa malícia e essa manha do dia a dia. E pior ainda, ter comprado o livro e ele ficar parado na estante lá criando pó porque você ainda não colocou nada em prática? E eu sei como isso é frustrante. E é por isso que eu criei o curso Mapa na Cozinha, um curso prático e sem enrolação, que te ensina a organizar a alimentação da sua família, da sua casa, cozinhando por apenas 3 horas por semana. E olha essa mensagem que eu recebi de um aluno, o quanto ele economizou em delivery no primeiro mês colocando o mapa da cozinha em prática. Essa família gastava 1.960 com delivery de comida, mas executando o cardápio do mapa da cozinha, eles economizaram R$ 900 preparando a alimentação da família toda. E o melhor de tudo, você não vai ficar dependente de receitas, vai economizar e ganhar muito mais tempo. E agora você pode ter acesso ao curso Mapa da Cozinha por apenas R$ 47,00. E eu sei que você gasta muito mais do que R$ 47,00 no delivery só para pedir aquela pizzazinha de final de semana. Já pensou você receber um cardápio completo? Você receber também a lista de compras com as quantidades que você precisa comprar de cada ingrediente, separada por setor, para você não ficar batendo a cabeça no supermercado, para otimizar mesmo o tempo e a ida às compras. Receber também um livro de receitas completinho, bem dividido, para você seguir o passo a passo com um plano de ação para saber lidar e otimizar o seu tempo na cozinha. E claro, a videoaula te explicando o passo a passo, como deve ser feito, o preparo, armazenamento. E tudo isso cozinhando em apenas 3 horas por semana. E claro, garantir uma alimentação gostosa e saudável para sua família. Então, clica no link da descrição do vídeo e garanta já a sua vaga, porque esse preço é por tempo limitado. Vamos dar uma olhadinha no arroz? Vem cá. Olha, ó, tá vendo que o arroz já tá aparecendo, a água tá começando a secar, então o que a gente vai fazer? A gente vai tampar ele completamente, deixar no fogo baixinho. Quando ele secar completamente, a gente desliga o fogo e ainda deixa um tempinho ele descansando, terminando o cozimento no vapor, com a panela fechada. Aí depois a gente pode consumir e degustar esse arroz feito com caldo de carne, né? Delicioso. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha lá dentro, porque pelo barulhinho, a água já tá praticamente seca. Vamos dar uma olhada. Ó. Ó, o fundinho já tá sequinho e ele tá molhadinho ainda. Tá vendo? Então a gente vai desligar para ele terminar essa cocção no vapor. Aqui, ó. Furinho. Tá vendo? Ele tá praticamente seco, ele só tá cremosinho ainda, então ele precisa finalizar essa cocção no vapor.
A gente vai desligar o fogo, tampar e deixar descansar um pouquinho. Vou deixar aqui descansando uns 10 minutinhos, pelo menos. Depois a gente destampa e pode consumir ou pode armazenar no potinho, tá bom? Conforme ele vai perdendo a temperatura, já destampado, depois dos 10 minutos, ele vai se soltando cada vez mais, certo? Enquanto tá quente, é igual bolo quente, pão quente. Se a gente corta, mexe, ele fica com o aspecto mais molhado, mais embatumado. O arroz é a mesma coisa. Então, conforme ele vai perdendo a temperatura, vai ficando cada vez mais soltinho. Mas daqui uns 10 minutinhos a gente volta para provar essa delícia. 2000 anos depois. 10 minutinhos se passaram, vamos dar uma olhadinha como é que ele tá. Olha que delícia! Depois você pode tirar a tampa e deixar o resto do vapor sair, tá bom? E aí ele vai ficando cada vez mais soltinho. Agora a gente vai provar, né? Porque, olha isso aqui! Olha esse arroz soltinho! Então agora eu vou colocar um pouquinho. A cor dele tá levemente marronzinho, porque a gente fez com caldo. E sim, o cheiro tá inacreditável. Eu vou provar, claro. Porque eu não sou boba nem nada. Só com água fica bom, mas faz um dia com caldo só pra você provar, porque assim fica muito especial. Ó, soltinho. Nada de unidos venceremos, hein? Arroz soltinho sempre agora. Arroz empapado nunca mais. Agora que você aprendeu a fazer esse arroz delícia, soltinho e prático, não esquece de acompanhar a nossa série O Básico da Cozinha para pegar mais dicas.